Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e hoje eu trago para vocês a parte 5 da nossa história de vampiros. Bom, estamos chegando na reta final, essa é a possivelmente penúltima parte, a última, na verdade, ela é tão extensa que eu estou pensando ainda se eu vou dividir em duas ou não. Então talvez o próximo vídeo já seja a última parte, ou então teremos aí mais uma parte 6 e uma parte 7, para então oficialmente finalizar a história. Enfim, esse capítulo se chama Eu Tenho um Hotel, e essa é a última vez que alugo um quarto para uma família de vampiros. Depois de dizer adeus a Graham, levei horas para encontrar o caminho de volta para fora das cavernas. De volta à loja de presentes, me limpei e fiz o possível para remover qualquer vestígio de que eu tivesse visitado. Eu estava cansada e fraca quando saí cambaleando para a noite. Dirigi para casa atordoada e mal me lembrava de ter me deitado na cama. Os dias que se seguiram foram carregados de culpa e tristeza. Graham perdeu a vida por causa das minhas ações tolas. E, mesmo que isso significasse que o mal lá embaixo finalmente se fora, eu não conseguia deixar de desejar que fosse eu, e não Graham, que ainda estivesse lá embaixo, apodrecendo, esperando para algum dia ser encontrado. No terceiro dia após os eventos na caverna, fui acordada no meio da tarde por uma batida na porta do escritório. Eu esperava abri-la para encontrar um viajante cansado, mas em vez disso, me vi cara a cara com o xerife. Ele abaixou os óculos escuros e foi direto ao ponto. Se importa se eu entrar? Tenho algumas perguntas e tenho a impressão de que você pode saber de alguma coisa. Claro, eu disse, sem fôlego e já preocupada. Levei-o para dentro do escritório e ele foi até o balcão de check-in. Tirou um tablet de debaixo da jaqueta e o colocou sobre a mesa. Você conhece o guarda florestal Graham Niles? Ele perguntou, com a testa franzida. Olhei para o balcão de café no saguão e assenti. Você estava com ele na quinta-feira, certo? Ele perguntou, como se eu já tivesse admitido alguma coisa. Com ele? Gaguejei. O xerife ligou o tablet e, enquanto navegava, disse: Temos imagens de câmeras de segurança mostrando você no centro de visitantes das cavernas. Antes que eu pudesse responder, o vídeo já estava passando. Me vi atravessando o estacionamento e acenando para um Graham sorridente e ainda vivo. Ah, sim, levei café para ele. Ele costumava vir aqui com frequência, mas já fazia um tempo. Então, passei por lá. Ele está bem? Perguntei, me arrependendo da última pergunta. O xerife inclinou a cabeça para o lado, me questionando. Só café? Ele perguntou. Meu cérebro pareceu desligar, sobrecarregado com as possibilidades do que ele sabia, por que ele estava lá e por que ele ainda não tinha me prendido. Bom, ele me mostrou as reformas. Ele assentiu, aceitando minha resposta. Entendi, disse ele, já mudando para outro vídeo. Algum problema? Ele se meteu em encrenca? Perguntei, fingindo ignorância. Bom, tem um problema. Não que você tenha feito algo errado, disse ele, quase como se estivesse se desculpando. Ele percebeu meu desconforto e pigarreou. Antes de dar play no vídeo, explicou. Graham mencionou algo estranho quando vocês se encontraram? Ele parecia estar com medo de alguém ou de alguma coisa? Não, eu menti. Então, depois que você saiu, ele perdeu a próxima ronda. Acreditamos que ele tenha dormido no centro naquela noite, o que não é ilegal. Ele costuma ir dormir tarde e acordar cedo, eu entendo. Mas quando ele reapareceu mais tarde naquela noite... Bom, disse ele, apertando o play. Assisti ao vídeo granulado avançando rapidamente até a porta do centro se abrir. O xerife então diminuiu a velocidade e eu vi Graham cambaleando para fora do centro de visitantes, ainda vivo. Mordi a língua para esconder minha surpresa. Observe que ele possivelmente está machucado, disse o xerife, apontando para Graham enquanto ele cambaleava pelo estacionamento. Achamos que ele pode ter batido a cabeça enquanto fazia... Bem, não sabemos, acrescentou.
Ele está bem? Perguntei com genuína esperança. Sem responder à minha pergunta, ele fez outra. Você reconhece esse carro? Observei a velha e conhecida perua entrando no estacionamento. Fiquei chocada demais para responder. A família havia retornado, quase 4 anos antes do previsto. Assisti enquanto eles se lançavam sobre Graham, mas não o machucaram. Em vez disso, arrastaram-no para a caçamba de sua própria caminhonete e o amarraram pelos tornozelos e pulsos. Seus braços e pernas estavam estendidos em cada canto da caçamba. Os dois homens seguravam cada braço, enquanto a mulher de meia-idade e a mulher mais velha seguravam suas pernas. A adolescente apenas ficou ali, observando. E mesmo que a filmagem estivesse granulada, juro que consegui ver outra pessoa assistindo pela janela do carro. Minha irmã. Espere, você não precisa ver isso. O xerife tropeçou nas palavras, tentando terminar o vídeo, mas em vez disso, só avançou mais rapidamente. Assisti a família voltar para o carro e ir embora, deixando Graham exposto em sua caminhonete. Assisti o sol nascendo no estacionamento enquanto ele surgia acima das árvores. Assisti o corpo de Graham se incendiar no momento em que o nascer do sol atingiu seus pés. Eu o observei queimar lentamente, dos pés à cabeça, até que não restasse nada além de um cadáver carbonizado. Assisti meu amigo morrer pela segunda vez. Sinto muito, você não devia ter visto isso, o xerife gaguejou, finalmente desligando o tablet. Houve um momento de silêncio enquanto ele me deixava processar o assassinato horrível que eu tinha acabado de testemunhar. Acreditamos que o encharcaram com algum acelerante desconhecido. Não sabemos como, mas o queimaram vivo. Assim como o jovem que encontramos na caminhonete de Henley. Só queremos saber por quê. Você os reconhece? Perguntou. Balancei a cabeça em descrença. O xerife continuou. Não sabemos quem são, mas achamos que podem ser responsáveis pelas duas mortes. Então ele parou. Senti minha cabeça girar e pedi para me sentar. Percebendo que eu tinha acabado de testemunhar a morte do meu amigo, o xerife suavizou as perguntas e tentou amenizar a situação. Ele me ofereceu seu cartão e me disse para ligar para ele se me lembrasse de alguma coisa. Então ele me deixou ali, no sofá do saguão, atordoada ao perceber que eu não tinha mais 4 anos para descobrir as coisas. Eles já estavam aqui, o que significava que logo viriam me visitar. Eu precisava bolar um plano para me manter segura e, de quebra, de alguma forma, libertar minha irmã das garras deles. Mas em vez disso, tudo o que pude fazer foi registrar as últimas palavras que o xerife disse antes de meu cérebro desligar completamente. Ele apontou novamente para a imagem congelada do velho, da velha, do casal de meia-idade e da adolescente, e me perguntou: Você já alugou um quarto para essa família alguma vez? Eu menti e disse: Não. A família estava chegando e eu não tinha como escapar, não sem a minha irmã. Não querendo morrer em minha própria cama, decidi esperá-los no escritório, como sempre fazia. O revólver repousava impecavelmente no meu colo e a cafeteira trabalhava, fazendo café no canto. Pensei em pegar mais algumas pedras cristalinas sob o quarto deles para criar algum tipo de arma, mas temia que eles notassem a falta delas e agissem antes que eu pudesse. Eu ainda tinha aquela que havia exterminado aquele demônio voraz nas cavernas, mas não havia como acabar com todos eles de uma só vez. Não assim. Eles nunca estavam sozinhos. Então fiquei sentada no escritório, planejando a morte deles e lutando contra a vontade irresistível de dormir. Já passava da meia-noite quando eles chegaram. Apesar da placa de vaga estar apagada e do estacionamento estar vazio, eles estacionaram como sempre fizeram. Estacionaram em frente ao quarto deles. O homem de meia-idade foi o primeiro a sair do carro, correndo até a porta do quarto com uma urgência contida. A mulher de meia-idade o seguiu. Quando encontraram a porta do quarto trancada, ambos ficaram parados ali. Ao mesmo tempo, viraram-se para o velho enquanto ele saía da perua. Lá estava ele, o guarda florestal das fotos, com o mesmo olhar assombroso. Os três trocaram olhares cúmplices, e em seguida voltaram a atenção para o escritório, para mim.
Segurei o revólver com força e observei o velho abrir a porta traseira do veículo. Quando ele se afastou, uma figura escura emergiu. Por um instante, ela parecia uma sombra ambulante, sem luz, mas a verdade era mais assustadora do que isso. A adolescente, coberta de sangue fresco da cabeça aos pés, surgiu no estacionamento do meu hotel. Do outro lado do carro, surgiu a velha senhora. A adolescente ficou parada de frente para mim pelo que pareceu uma eternidade, esperando por algo. Percebi que todos estavam olhando diretamente para mim. A adolescente se moveu primeiro. Ela se virou para o carro novamente e colocou a mão lá dentro. Quando se virou para mim, estava segurando minha irmã. Foi pela maneira como ela a segurava em seus braços encharcados de sangue que percebi que era uma ameaça. O velho se separou do grupo e caminhou em direção ao escritório. Atrás dele, todos os outros o encaravam. Respirei fundo e me preparei para o que tinha que fazer. Ao se aproximar, ele olhou para a velha placa pendurada acima. Você é sempre bem-vindo. Ele agarrou a maçaneta e a girou, e quando abriu a porta, ele sorriu. Era o mesmo sorriso falso que eu já tinha visto centenas de vezes. Então, tirou o chapéu e entrou. Olá, gostaríamos de alugar um quarto, por favor, disse ele. Fiquei ali sentada, desarmada pelo choque. Não sabia o que fazer em seguida, mas meus instintos me guiaram. Ok, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Virei-me para pegar a chave pendurada atrás da minha mesa e mais uma vez vislumbrei a adolescente. Seus olhos ainda estavam fixos em mim e minha irmã ainda estava firmemente agarrada em seus braços. Aqui está, eu disse, engolindo o nó na garganta. O velho pegou a chave com um aceno educado e saiu casualmente do escritório. Observei-o se juntar à família e ir direto para o quarto. Com uma inquietante sensação de normalidade, ele abriu a porta e entrou. Os outros o seguiram em linha reta, com exceção da adolescente. Ela soltou minha irmã, que então correu para o quarto escuro atrás dos outros. A adolescente permaneceu ali. Ela me observava pela janela com um olhar inquietante. Desviei o olhar apenas por um instante, mas foi o suficiente para ela desaparecer. Imediatamente peguei o telefone. Eu havia mentido por tempo demais e causado dor e desespero a todos ao meu redor. Tirei o cartão do xerife do bolso e disquei o número. Ele atendeu após um toque. Xerife, sussurrei. Ah, você de novo. Por acaso se lembrou... Eles estão aqui, eu disse, interrompendo-o. Houve um momento de silêncio. No hotel? Ele perguntou. Sim, mesmo quarto. Eles estão... Então a linha ficou muda. Disquei novamente. Ninguém atendeu. Organizei meus pensamentos e tentei bolar um plano. Eu precisava descobrir um jeito de separá-los da minha irmã. Precisava ficar a sós com ela para que pudéssemos escapar juntas. Monstro ou não, ela ainda era minha única família. Eu mal tinha pensado no meu plano quando ouvi o carro se aproximando. As luzes vermelhas e azuis piscavam ao longe enquanto a viatura se aproximava em altíssima velocidade. No entanto, assim que atingiu o estacionamento, ele apagou as luzes e diminuiu a velocidade. Observei-o estacionar muito perto da perua da família. Mas pensando bem, aquele era o único outro veículo no estacionamento. Não havia onde se esconder. Fui até a porta, revólver na mão, e espiei pela janela do lado. Com uma das mãos na maçaneta, esperei por ele. Ele continuou no carro por um tempo desconfortavelmente longo. Seu senso de urgência parecia ter desaparecido. Então percebi que ele provavelmente estava ligando para pedir apoio. Mas eu estava enganada. Em vez disso, ele abriu a porta e, passeando casualmente, foi até o quarto da família. Abri a porta para avisá-lo, mas antes que pudesse dizer uma palavra, ele bateu na porta. Esperou. Então ele mesmo a abriu e entrou. Aterrorizada, eu só queria voltar para dentro do escritório, mas era tolice pensar que qualquer lugar ali era seguro. Saí com a arma na mão e me arrastei em direção ao quarto. Fiquei perto dos carros, atenta a qualquer sinal de luta. Minutos depois, o sinal que eu esperava veio na forma de 6 tiros. Um silêncio se seguiu. Corri, mas não na direção que eu deveria.
Corri em direção ao quarto. 6 tiros para 6 membros da família. Tolamente, eu esperei que ele tivesse ao menos errado o último. Fique onde está, ele gritou de dentro do quarto. Empurrei a porta e cambaleei para dentro. O que encontrei não foi a cena heróica de um policial de cidadezinha diante de demônios mortos, mas sim um homem deitado no canto da sala, sangrando profusamente pelas entranhas. Assim que entrei no quarto, a família me empurrou gentilmente para o lado e saiu com calma. Eles nem deram atenção ao revólver pendurado ao meu lado. O velho tirou o chapéu e deu um sorriso falso ao passar, como se aquilo não fosse nada fora do comum. Aonde você vai? Não podem ir agora, gritou o xerife, com o sangue se acumulando em sua boca. Ele disparou a arma novamente, direto no próprio estômago. Agora vocês têm que me transformar. Vocês têm que me transformar agora, ele gritou, e a cada palavra, o esforço fazia o sangue escorrer cada vez mais rápido de suas feridas. A mulher mais velha o ignorou enquanto pegava seus brincos na mesa de cabeceira e saía pela porta, seguida pela adolescente, agora limpa de todo o sangue e usando um vestido modesto. Nenhuma delas deu atenção ao homem moribundo no canto. Eu escondi tudo por vocês. Vocês me devem isso, ele choramingou. E com isso a porta do quarto se fechou atrás da família, deixando-me sozinha, parada naquele quarto amaldiçoado com aquele homem que morria. Você atirou em si mesmo? Perguntei. Frustrado, ele brandiu a arma freneticamente enquanto o sangue escorria de seu nariz, boca e de vários buracos de bala. Me pareceu uma boa ideia na hora, brincou ele, rindo apesar da dor. Sei que eles precisam de mim, mas acho que calculei mal o quanto eles precisam. Seja gentil e chame uma ambulância, por favor, ele disse, com a cor desaparecendo de seu rosto. Peguei meu celular. Uma expressão de alívio momentâneo passou pelo rosto dele. Comecei a discar, mas parei. Como assim eles precisam de você? Perguntei com o dedo pairando sobre o botão de ligar. Uma preocupação se instalou quando ele percebeu por que eu hesitei. Ah, chega de papo furado. Nós dois sabemos o que eles são. Não precisa mais mentir. Você me ajudou a encontrá-los. Nós dois queremos a mesma coisa, você e eu, ele gaguejou. Acho que não. O que você fez por eles? Perguntei. Ele riu, incrédulo. Sério mesmo? Você nunca se perguntou o que acontecia com os corpos depois que eles terminavam com eles? Aqueles que não deixavam na beira da estrada para eu tomar conta? Eu balancei a cabeça. A propriedade é sua. É grande, mas não tanto, ele disse, percebendo que eu realmente não sabia. Onde? Perguntei, pensando em todos os lugares que meu pai nos proibiu de acessar. Buracos perigosos, a velha fossa séptica, as cavernas. Meus pais nunca fariam isso, eu disse, sabendo que era mentira. Os seus pais, talvez, mas o velho casal que cuidava desse lugar fez tudo o que pediram a eles. E vejam só o que eles conseguiram. Balancei a cabeça, com lágrimas nos olhos. Eles conseguiram a filhinha de volta, disse ele fracamente. Fiquei de pé diante do homem moribundo, com o mundo inteiro desmoronando ao meu redor. Eu sabia as respostas, mas ainda não estava pronta para a verdade. Olhei na direção de onde os corpos estavam escondidos, como se estivesse olhando através da parede, procurando por eles. A fossa, disse o xerife, como se pudesse ler minha mente. Mas você não vai querer ver isso. Percebi o quão perto da morte ele estava e completei a ligação. Nem se incomode, disse ele. Mesmo que você me levasse de carro, não daria tempo. A emergência atendeu do outro lado da linha. Tentei responder, mas as palavras não saíam, presas na minha boca pela incerteza. O xerife balançou a cabeça. Desculpe, liguei errado. Tenha uma boa noite. Eu disse e desliguei. Faça o que quiser com o meu corpo, mas sem mim, eles vão investigar. E quando vierem, esses monstros já terão ido embora há muito tempo, e você terá que limpar tudo e assumir a culpa. Você provavelmente deveria ter um plano para isso. Mas eu não fiz nada. Foram eles, eu disse, engasgando com as palavras. A propriedade é sua. Mais ou menos, ele disse, parando enquanto um pensamento lhe vinha à mente. Eles não se importam se você tem medo deles.
são mais espertos do que isso. Eles só se importam que você tema a morte. Observei a vida se esvair lentamente de seu corpo. Eu queria segurar sua mão, confortá-lo, mas minha própria repulsa por tudo o que ele havia feito sobrepujou minha empatia. Enquanto ele ia, me olhou nos olhos e murmurou uma última coisa. Eu me lembro dos seus pais. Foi uma pena. Você nunca deveria ter sido deixada aqui nesse hotel com eles. Sua voz falhou, enquanto seus olhos se turvaram e seu coração finalmente parou. Enrolei-o em um lençol velho e arrastei seu corpo até a viatura. Com grande esforço, consegui içá-lo para o banco de trás. Dei a volta com o carro até os fundos do hotel e depois voltei para limpar o rastro de sangue que ia do quarto até o estacionamento. Usei baldes de água morna do chuveiro e esfreguei com uma grande vassoura velha. Foi um trabalho bem mal feito, mas eu não tinha tempo para a perfeição. Dirigi a viatura pelo caminho estranho que evitei durante toda a minha vida. Meu pai me dizia, quando eu era criança, que aquele lugar não era seguro, e, quando adulta, ele enfatizava ainda mais o perigo. Era para lá que ele levava velhos tanques de propano enferrujados, que estavam parados há tanto tempo que o cheiro de enxofre já havia desaparecido. Isso era perigoso. Era lá que ele descartava os resíduos impróprios para a fossa de incineração. Era lá que ele dizia que, se eu chegasse perto, causaria danos eternos. Pelo menos ele estava dizendo a verdade sobre isso. Quando cheguei ao local irreconhecível que eu havia evitado por anos, parei o carro. Peguei a lanterna grande no porta-malas e continuei, procurando por qualquer sinal de, morte. Vi a tinta branca enferrujada dos velhos tanques de propano enterrados até a metade, sob uma camada de terra e folhas caídas, e caminhei naquela direção. O cheiro me atingiu primeiro. O fedor pútrido de decomposição, tão denso que dava para sentir o gosto. O chão sob mim pareceu amolecer à medida que me aproximava da vala, onde antes ficava uma velha fossa séptica. Ela nunca havia sido usada e foi removida algum tempo depois que eu nasci. Eram os restos da casa dos sonhos que meu pai sempre prometeu construir para minha mãe. Em vez disso, eles se acomodaram em sua rotina macabra e viveram o resto de suas vidas no pequeno chalé anexo ao hotel. Sempre pensei que a morte da minha irmã fosse o motivo do abandono do sonho, mas descobri que eles simplesmente encontraram outros usos para o terreno. À medida que minha visão se acostumava e analisava a vala, minha mente se esforçava para compreender a quantidade de morte que era descartada a poucos metros de mim. Corpos em vários estados de decomposição, a maioria de anos ou décadas atrás, empilhados sem a menor consideração com sua humanidade. Corpos em decomposição repousavam sobre ossos desbotados pelo sol, repousavam sobre uma espessa camada de carne em decomposição, e no topo de tudo estava o pobre Bill Henley, o homem que queria comprar o meu hotel. Seu corpo estava quase irreconhecível. Não era mais o homem forte e imponente que ficou parado do lado de fora da caminhonete. Agora ele não passava de um cadáver branco e murcho, drenado de tudo o que lhe dava vida. Pequenas incisões cobriam suas pernas, braços, barriga e pescoço. Seu sangue foi drenado. Seus olhos agora não passavam de órbitas negras e profundas. Senti culpa por não ter avisado, mas percebi que eu tinha uma chance de consertar as coisas. Tirei o xerife do banco de trás, arrastei seu corpo até a fossa e o rolei para baixo. Ele pousou bem ao lado de Bill. Recolhi o lençol ensanguentado e o levei até a fogueira mais próxima, aquela que meu pai raramente usava. Acendi um fósforo e joguei sobre o pano. Enquanto observava as chamas consumirem e queimarem o lençol ensanguentado, ri da futilidade de queimar evidências quando se tinha uma cova inteira de cadáveres a poucos metros de distância. O que eu estava tentando esconder? Após aquela epifania, formulei um plano. Pisei sobre o lençol em chamas e apaguei o fogo. Precisaria dele mais tarde. Voltei para a viatura e sifonei a maior parte da gasolina do tanque, despejando-a em um balde que encontrei por perto. Encharquei os lençóis
e qualquer madeira seca que conseguia encontrar, o que não era muita coisa. Em seguida, manobrei a viatura até a beira da vala, para que os faróis iluminassem o monte em decomposição. Enquanto caminhava entre os cadáveres em busca de roupas encharcadas de gordura ou qualquer outra coisa que pudesse queimar, pude ouvir os ossos velhos estalando e se quebrando sob o meu peso. Ouvi o som nauseante de órgãos apodrecidos se rompendo embaixo de mim. Quando saí, o cheiro de morte e gasolina era indistinguível. Mas não importava. Eu sabia exatamente como iria acabar com aquelas criaturas horríveis e sem alma. Eu sabia exatamente como mataria aqueles vampiros que me assombraram a vida inteira, aqueles seres que amaldiçoavam a própria existência da minha família. Eu faria justiça por essas pessoas. Eu mataria cada um da família, exceto, é claro, minha irmã. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da parte 5. A história está chegando ao fim, chegando na conclusão, e eu quero saber o que vocês estão achando até agora, principalmente que a coisa está começando a ficar séria de verdade. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário e manda para aquele amigo que também vai curtir essa história. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!